Então, prezados da sociedade legal, vamos falar um pouquinho sobre esse time aí do Internacional. Olha, parece que esse time não treina junto. É uma coisa terrível, né? Não dá para compreender esse time do Internacional, né? Vamos começar do início, vamos analisar esse jogo aí com o Atlético Mineiro, né? De acordo com as últimas notícias que se tem. Bom, o time, né, começou no com o lateral o Tauelara, né? Foi colocado o Tauelara, que é um bom lateral esquerdo, né? Porque o René ele estava com fadiga, né? Parece muscular, né? E não estava jogando bem também, né? Então tu põe o guri, né? Tu tem dois laterais qualificados, né? Então tu põe, né? Tu reveza entre eles ali. Então isso aí foi certo, essa escalação do Tauelara. Depois colocou o Kehler, né? O goleiro. Ok. Depois foi colocado o Mercado e o Vitão. Ok, né? É os dois zagueiros que estão jogando já há muito tempo, né? São qualificados para a função, só que eles estão jogando direto, né? O Mano Menezes não coloca outro jogador, né? Ele não coloca outro zagueiro pela esquerda e nem outro zagueiro pela direita, né? Para substituir esses jogadores, né? E isso aí é um erro, né? Porque eles já estão sentindo a pressão, né? Já estão ficando fatigados pelo excesso, né? De jogos, né? Também pela o mercado é mais velho e também pela exigência, né? Pela falta de proteção e reforço ali no sistema defensivo. Então eles estão sentindo, né? Só que a gente pode fazer uma observação em relação ao mercado, que é o seguinte, né? O mercado veio para o Internacional não para ser zagueiro. Ele até pode jogar de zagueiro, mas ele não veio para ser zagueiro. Ele veio para ser lateral. Ele é lateral direito. Isso que ele veio para o Internacional, né? Só que aí ele acabou ficando adaptado de forma permanente como zagueiro. E tem que ficar, né? Mas na verdade, olha, é um erro de avaliação. Ele veio para ser lateral e acabou se transformando em zagueiro, né? Então tu tem que colocar, né? Chamar, ó, Manuel e Joaquim, chega aí. Quantos anos vocês têm aí? Ah, 18 anos. Tá, então tu é um jogador de 18 anos, né? Ó, vocês vão entrar aí no lugar do Vitão e do Mercado. Tem que ajudar aí. Então tem que ser feito isso aí. Não pode deixar sempre os dois jogando em todas as partidas, se matando ali num sistema defensivo frágil. Então tu já vê que tem um erro aqui. Beleza. Vamos para a lateral direita, né? O Mano Menezes colocou o Bustos. Ok, beleza. Depois foi o Inter tá jogando com um volante, que é o M Dias, que entrou nessa última partida. Ele não entra nunca, né? E tu vai jogar com uma equipe qualificada, que nem o Atlético Mineiro, fora de casa, e tu tá jogando com um volante só. Isso aí me parece um erro, né? Tu põe o rapaz esse jovem no terror ali, né? Ele jogou poucas vezes sem uma proteção, né? Aí entrou esse outro garoto também, né? Acho que é Rômulo o nome dele, né? Tudo bem, não tem problema. Só que tu tinha que colocar um volante de marcação. Se o M Dias é um volante pela esquerda, tu põe o Rômulo pela direita. Não põe o Rômulo como segundo volante, porque senão tu vai tomar pancada. Então, tu pega esses dois jogadores. E tu tem que ter mais dois jogadores. Um volante de marcação
do meio para a esquerda e um volante de marcação do meio para a direita, né? Então tu deveria, então aqui já tem mais um erro, né? Então já tem um erro aqui. Deixou o M Dias jogando com o Atlético Mineiro só com ele como primeiro volante. Bom, tudo bem. Deixou o Romulo. O Romulo nunca tinha entrado numa partida, me parece. Então é brabo, né? Tu tá jogando com dois, né? O M Dias entrou poucas vezes e o Romulo nunca jogou pelo Internacional. E tu já põe eles para jogar fora de casa numa partida importante. Ó, então isso aí é uma falta de critério, me parece, da comissão técnica e do técnico. Depois tu coloca, né, pela esquerda, tu colocou o Depena. Né? O Depena vem jogando nas últimas três partidas mal, ele não tá bem. E foi noticiado agora pela imprensa, né, de que ele tá com um problema de família, não sei o quê. Bom, se o cara tá assim e já tem jogando mal, o técnico tem que avaliar isso aí. Falar com o jogador, bah, vou te colocar um tempo, né? Ou se der para afastar o jogador durante uma, duas partidas, afasta, né? E tu vê outra alternativa ali. Não, deixa o cara jogar todas as partidas, todas as últimas três partidas jogou inteira, sendo que ele tá com um problema, parece que sério, na família. O cara tá fora do jogo. E além disso, ele não ajuda na marcação, né? Porque ele é um meia atacante, né? E que pode jogar como meia armador. Então tu vai fuzilar a zaga, né? O volante e a zaga vão estar destruídas, né? Bom, beleza, já tem mais um erro aqui. Aí depois, tá, uh, tá. Quem é que vai jogar agora de atacante pela esquerda? Seria o Wanderson, né? Só que o técnico não quis colocar o Wanderson para jogar, que é o melhor atacante pela esquerda, né? Porque parece que ele estava fatigado. Só que aí o que, que aconteceu? Depois que o Internacional tomou o gol, ele colocou o Wanderson para jogar no segundo tempo. Bom, se ele ia colocar o Wanderson para jogar, por que, que ele não colocou desde o primeiro tempo? Não faz sentido nenhum. Tu tá preservando o cara para depois colocar no segundo tempo perdendo o jogo. Olha, assim, é outro erro, assim, que não tem cabimento, não tem explicação, não tem justificativa nenhuma. Tá, deixou o cara no banco, colocou no segundo tempo. Tá, quem é que mais entrou aí? Tá, então esses aí. Depois ele colocou no lugar que seria um atacante pela esquerda, ele colocou o Pedro Henrique. O Pedro Henrique é um atacante pela direita. Ele pode até jogar pela esquerda, mas ele é um atacante, né, pela direita. Por que, que não colocou ele pela direita? Se ele rende melhor pela direita? Não, não colocou. Bom, então temos mais um erro aqui. Pô, é brincadeira, né? Depois ele colocou o Luiz Adriano. O Luiz Adriano está sendo contestado, está jogando muito mal nas últimas partidas. Então, se ele tinha um alemão, por que, que ele não colocou o alemão para jogar, que ia dar mais força, ia dar mais pressão na zaga do Atlético? Não, não fez isso, né? Então a gente tem três. E depois o, ele jogou com o Maurício, né? Com o Maurício, né? Bom, a jogada do primeiro gol foi aquilo. Foi uma roubada pela esquerda, né? E o Elara ficou sozinho e o cara meteu entre os dois zagueiros do Internacional, né? Se tivesse o Wanderson ali na posição certa, talvez isso não ia acontecer. E tu desmanchou o lado direito, né? Porque o lado direito bom é quando joga o Bustos, o Maurício e o Pedro Henrique. Aí eles põem uma baita pressão, porque eles são rápidos, eles têm mais condição física, né? Isso aí não aconteceu, né? Não tem explicação. Então, o time foi todo remendado para jogar, né? Não tem explicação.
Bom, depois do jogo, acharam o problema do Internacional. Disseram que é a preparação física do Internacional. O quê? A preparação física do Internacional tá ruim, é? Essa é uma dos motivos porque o Internacional tá jogando mal. Sim, só que tu descobriu isso agora faz um ano e meio que foi descoberto que a preparação física não tá adequada. É um absurdo que não, não tem cabimento. É a mesma coisa que tu ligar pra secretária assim, ó, quando os diretores passar aí, tu escreve burro na cabeça, na testa deles ali. Porque não tem cabimento uma explicação dessa aí. Não tem cabimento com o time todo remendado que é, né? Então qual era o time que deveria ter entrado? O Tauan Lara, Mercado Vitão, Kehler, Bustos. Depois tu podia pegar o M. Dias, não sei se o Campanharo estava ali, ou colocar do Romulo, os dois de os dois de primeiro volante, um pela esquerda e pela direita, para marcar. Então aí já vai dar 6 jogadores de linha. Depois tu colocava o Wanderson pela esquerda, o, o Maurício centralizado, né? O Maurício centralizado, né? Ou se tu fosse jogar com o tempo só com o Depena, né? Mas aí teria que ver a cabeça do Depena como que ele tá, né? Senão tu perguntaria pro Maurício se ele pode fazer aquela função de meio armador, colocava o Wanderson pela esquerda e o Pedro Henrique pela direita e o alemão centralizado. Depois tu até avisa, se o Wanderson tá fatigado, tu até avisa, ó, de pena ou um atacante pela esquerda, tu vai entrar no segundo tempo no lugar do Wanderson, porque ele vai jogar só um tempo, né? Ou de pena, tu vai jogar centralizado, tu vai entrar no segundo tempo e vai jogar centralizado, entendeu? Ou de pena, tu vai entrar no lugar do Wanderson, que tu é um meio atacante pela esquerda, né? Tu também avisa, se o alemão não tiver bem, Luca, tu vai entrar no lugar do alemão, que tu é um centroavante, né? Só que não acontece isso aí, né? Os jogadores são mal adaptados, são adaptados fora de posição, de qualquer jeito. E acontece uma coisa terrível no Internacional. Assim, que é uma questão do técnico, né? Às vezes tu vê o Wanderson trocando de posição com o Pedro Henrique. Eles trocam de posição durante o jogo. Isso aí não é esquema tático. Isso aí não é esquema tático. Às vezes o Vitão troca de posição com o Mercado. Isso aí não é esquema tático. E às vezes o Luiz Adriano troca de posição com o Pedro Henrique, né? Isso aí não é tática, isso aí. Tu quer saber o que é tática? É o que o Flamengo fazia. Quando o Pedro Henrique desfazia a linha de fundo na época do Jorge Jesus, o que ele fazia? A linha de fundo, o Gabigol se transformava num centroavante. Ele fechava no meio. Entendeu? Ele fechava no meio e se transformava num centroavante, ou seja, num falso 9. E quando o Gabigol descia até a linha de fundo, o Pedro Henrique fazia essa função. Isso é tática. Agora, isso aí, trocar de posição do Mercado, do Vitão e e do Pedro Henrique e do Wanderson, isso aí não é tática. Isso aí não existe. Isso aí é uma idiotice. Isso aí, né? Isso aí é uma idiotice. Não tem, isso aí não é tática nenhuma de futebol. Quer dizer, e o time tá mal treinado pra caramba, tá? Ele não sabe o que faz, não se deu solução nenhuma, e agora teve a notícia que o técnico vai trocar o esquema tático para 3-5-2. O que vai acontecer? O time não treinou 3-5-2. Vai dar tudo errado e não vai funcionar absolutamente nada. Não vai funcionar absolutamente nada com esse time aí. Quando um time vai mal, né? Ou os jogadores querem derrubar o técnico, que não me parece que é esse caso, ou o técnico não está afim, que me parece que é o caso. O técnico não está afim de treinar o Internacional, quer treinar o Corinthians, tá mal, tá mais perdido que Chihuahua em Quermesse, né?
Sabe o cachorrinho ficar perdido naquela quermesse cheio de criança correndo, né? Cheio de adulto, criança, ele procurando os donos ali, assustado que alguém pode pisar em cima dele, e ele fica assustado, olhando pro, correndo com medo. E a comissão técnica internacional tá assim. Tá que nem um chihuahua, um cachorrinho na quermesse. Perdido, perdido, não sabe o que faz. E o técnico tá sem vontade, está sem disposição, né? Não tem muita identificação internacional. Me parece que até tinha identificação, treinou o Grêmio, né? Tá louco para treinar o Corinthians quando o Luxemburgo cair aí. Então, qual é a solução? A solução do Internacional, o Internacional vai ser eliminado de todas as competições e vai suar para não cair para a segunda divisão. Então, agora, o que, que o Internacional tem que fazer? Pega, traz um técnico gaúcho identificado com o Internacional, fala pro cara, ó, tem que melhorar o defensivo, né? 4-4-2 ou 4-2-1-3, esse é o esquema tático e traz um cara agora para tentar alguma coisa. Senão, vai dar ruim. Isso aí, esse filme, a gente já viu, é um déjà vu. A gente já viu esse filme e vai acontecer coisa ruim com o Internacional. Olha o que eu tô dizendo. Boa noite.